Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Tarde de quinta-feira, sejam muito bem-vindos. Este é o Visão Periférica com Alvarino Pinheiro, Miguel Betancourt e Orlando Fontes. Eu hoje, Pedro Ferreira, faço as vezes do Diogo Andrade neste espaço de debate com os nossos três bons comentadores e amigos. Boa tarde aos três, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade em estarem no Rádio Clube de Angra. Também há alguns temas muito interessantes hoje na nossa ordem de trabalhos. Alvarino, começando por ti. Foi o que ditou o sorteio. Alterações ao subsídio social de mobilidade foram introduzidos recentemente pela República num processo um bocadinho estranho, considerando que está nomeado desde que este governo da AD em Lisboa entrou em funções um grupo de trabalho que une responsáveis de várias entidades, mas também dos governos nacional, da Madeira e dos Açores, neste grupo de trabalho na perspectiva de encontrar uma melhor solução de facto para esta situação. Não é quase como uma democracia. É a melhor construção de todas as outras, porque efetivamente o Estado desembarca todos os anos muitos milhões de euros neste modelo de financiamento às passagens dos açorianos, em nome da coesão territorial, mas também o regime ou o sistema como está montado permite de facto, e nós temos conhecimentos aliás aqui bem perto de nós na Terceira, de abusos que foram sendo praticados e promovidos ao longo dos tempos. Entretanto, sem que o grupo de trabalho tenha chegado a conclusão absolutamente nenhuma, aliás, curiosamente, 2 dias depois do Ministro ter dito que aguardava os contributos de todos os participantes no grupo de trabalho, eis que sai uma portaria que altera de facto o subsídio social de mobilidade, impondo um teto máximo ao reembolso de 600 euros, recordo que na Madeira já existia um teto máximo de 400, e limitando a taxa de emissão de bilhete que as agências de viagens podem, efetivamente, as agências podem continuar a cobrar o que quiserem de taxa de emissão de bilhete, o Estado é que só reembolsa até 75 euros de uma taxa de emissão de bilhete por uma passagem de ida e volta. Sobre este subsídio social de mobilidade, sobre este procedimento que acaba por passar um pouco por cima do tal grupo de trabalho que estava constituído e que alegadamente está ainda em funções e a trabalhar, de repente uma portaria que diz que daqui a 2 dias passa a ser um teto máximo de 600 euros. O que é que tens a dizer sobre toda esta temática? Obrigado, Pedro. Um abraço amigo a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra. Também aqui cumprimentar os meus ilustres colegas de programa. Em relação a este tema é sinceramente um tema que nos acaba por ser muito sensível a nós açorianos e madeirenses, e é um tema que, no meu ponto de vista, tem sido também lidado com pouca sensibilidade por parte dos responsáveis pela implementação deste modelo e deste subsídio. Parece-me a mim que não faz sentido estarmos a tomar aqui esta medida precipitada nesta altura, não esperando para que exista realmente resultados deste grupo de trabalho que se debruçou, e esperamos nós se tenha debruçado de forma consciente sobre este tema, e isto parece uma precipitação. Acima de tudo parece uma precipitação, porque juntando esta sensibilidade que o governo, por exemplo, dos Açores mostra-se um bocadinho surpreendido com esta decisão. Será uma discordância entendida? Pois, pode ser que seja. Ou seja, para cá disse que não concordava com a República, mas considerando que são todos agora AD, cai lá, terá dito lá, sim senhor, façam como entenderem que vocês é que pagam isso? Pois assim foi, espero que não tenha sido dessa forma, pode transparecer realmente essa situação. A nós que vemos de fora, o que demonstra é uma ausência de comunicação entre o Governo da República e o Governo das regiões autónomas dos Açores. Ponto de ordem, Alvarino. Faz sentido, na tua opinião, existir um mecanismo que preveja que o açoriano não esteja ao livre-arbítrio de uma companhia aérea?
seja, este modelo é um sistema semelhante a este, que limita, no nosso caso, a 134 euros por uma viagem de ida e volta, 98 em caso ou 99 em caso de estudante. Faz sentido este modelo? Ou seja, estarmos protegidos no custo que pagamos para sair daqui? Sim, eu acho que faz sentido que nós tenhamos essa proteção. A forma como ele é montado e a forma como nós, por exemplo, neste momento nós pagamos a totalidade do bilhete, não é? E recebemos o subsídio... O reembolso, não é? Entre os 134 e o valor total da passagem. Neste caso, no valor máximo de 600 euros, que antes não havia limite. Eu, pessoalmente, acho que deveria-se tentar encontrar um modelo em que nós só pagaríamos os 134 euros, não é? Isso também foi defendido na região autónoma da Madeira. Como é que fazes isso num regime que está semi-liberalizado? Pois, não sei bem como é que... Ou seja, impões às companhias um teto máximo, corres o risco das companhias dizerem não vou para aí porque eu hei de voar para aí ao preço que me aprover voar para aí. Não, aqui a questão é se o subsídio é dado ao indivíduo, podia ser dado, por exemplo, à entidade que vende o bilhete, não é? E eu só pagaria os 134 euros. Isto coloca-se só num ponto, é que pronto, a pessoa tem que ter uma capacidade financeira, não é, para comprar o bilhete de 600 euros. Não é? Ou mais, sim, em alguns casos mais. Sim. E isso também acaba por ser aqui um fator de exclusão para aqueles que financeiramente não têm essa possibilidade e essa... não é? Disponibilidade de poderem, por exemplo, numa família ou deslocar-se ao território Portugal continental e ter que desembolsar esse dinheiro. Isso é uma perspectiva, digamos, é um pormenor que pode ser também visto em relação a estas novas diretrizes. Que é um subsídio muito importante, não há dúvida, que tem um fator importantíssimo na nossa, digamos, capacidade de nos podermos deslocar das regiões periféricas para outros locais do país e do mundo. Portanto, isso parece-me que é uma questão sensível que deve... Que todos os responsáveis devem dedicar o máximo cuidado a ela para que ela funcione da melhor maneira possível, salvaguardando, lá está também, que não exista aqui falhas no sistema que deem origem a situações até de caráter criminal que tenha ocorrido. Como tem acontecido. O teu mote é interessante para dar as boas tardes ao Miguel Betancourt e para lhe colocar a questão nestes termos. Este é um sistema que está instituído desde 2015, quando se assiste, digamos, à semi-liberalização do espaço aéreo dos Açores, nomeadamente às gateways de Ponta Delgada e Lajes, mantendo-se os serviços públicos em Faial, Pico e Santa Maria. É um sistema que funciona assim porque, perante as regras de concorrência impostas pela própria União Europeia, de facto o Estado fica impedido de subsidiar empresas e, portanto, o subsídio é dado ao passageiro e não às empresas, sejam elas as próprias companhias aéreas ou as agências de viagens. O Alvarino dizia aqui, eventualmente, por que não dar o reembolso a quem vende o bilhete em vez de ser a quem compra o bilhete. Mas este é um sistema que durante algum tempo funcionou, enfim, até se detectarem muitos abusos e de facto eles são conhecidos, mas é um sistema que acaba agora por estar ligeiramente precipitado, digo eu, porque, em particular, dois partidos políticos nos Açores, Bloco de Esquerda e Chega, curiosamente as pontas, as extremidades, acabam por insistir muito na necessidade de mexer neste sistema. Terá sido aliás, há uma anteproposta de lei que é aprovada nos Açores e que segue para a Assembleia da República exatamente para que Lisboa encontre alternativas a este sistema. Enfim, sempre com o objetivo de que nenhum açoriano possa pagar mais do que 134 euros, é este o ponto de partida, mas não teremos sido nós, os responsáveis por esta precipitação do Ministro, que de repente diz a partir de agora é assim, independentemente daquilo que o Grupo de Trabalho venha a decidir amanhã? Nós na condição de açorianos ou nós na condição de passageiros açorianos? Nós na condição de açorianos, considerando que foram partidos políticos da região que suscitaram com muita frequência esta discussão e este debate. Sim, antes de mais, boa tarde a todos os que nos ouvem na antena do Rádio Clube de Angra. Boa tarde a ti, Pedro, ao Orlando e ao Alvarino. Sim, colocando a questão dessa forma, se foram dois partidos com representação na Assembleia Legislativa Regional dos Açores a levantar a questão,
poderá, atribuir-se uma parte da responsabilidade desta confusão a esses dois partidos, mas em boa hora o fizeram, porque realmente é um modelo que não funciona, como o Álvaro disse, inclusive nos últimos meses, nos últimos anos, foram detectados e noticiados situações criminais. É um modelo que também não funciona na perspectiva das finanças do Estado. Basta olhar para os últimos 10 anos e ver a curva, enfim, exponencial, sempre a subir, da despesa do Estado, com a questão dos reembolsos, que passou, salvo erro, Iniciou em 2015, dizendo-se que havia 9 milhões no orçamento do Estado para financiar isso. Pois, mas acabou, ou tem a pois bater os 80 milhões, é muito pouco transparente, Miguel. De euros, olha, dois títulos, 2 jornais dos Açores desta semana, da passada terça-feira. Um diz: subsídio de mobilidade custou ao Estado mais de 126 milhões em 2023. Pois, aquilo que ali foram 81. O outro diz: Estado gastou em 23 81,2 milhões nas viagens para os Açores. Portanto, é que nem sequer no mesmo dia, não é? Quer dizer, no mesmo dia, jornais dos Açores são capazes de ter um valor. Jornal, não é? Não é o mesmo jornal. Portanto, se calhar têm fontes diferentes, ou tudo indica que têm fontes diferentes. Mas não é de facto muito transparente, esses números não são muito transparentes. Não são, e é pena que não sejam. E mesmo indo ao orçamento do Estado não consegues porque o facto de não serem transparentes também levanta aqui algumas preocupações que colocam em causa a confiança que nós, açorianos, nós cidadãos portugueses, podemos ter ou não nas instituições. E não esquecendo outra coisa, desculpa interromper-te, é que para além daquilo que o Estado paga ao reembolso ao passageiro, há aquilo que o Estado paga aos CTT que fazem o serviço, que é uma percentagem ainda interessante, porque obviamente os CTT meteram o seu preço para fazer o serviço. Claro, claro. Mas voltando atrás à questão inicial, portanto, Chega e Bloco de Esquerda levantaram a questão, mas é uma questão que, se não fosse levantada por estes dois partidos, deveria ser por outros e por qualquer cidadão, e principalmente por qualquer governante ou qualquer pessoa que tenha responsabilidades nesta matéria, porque já há muito tempo que soavam algumas sirenes de aviso, de alerta sobre sobre a forma como este modelo estava a caminhar para uma implosão, se é que posso usar esta expressão. Pronto, isto levou o Governo a constituir um grupo de trabalho interdepartamental, com representação madeirense, representação açoriana, que deveria ter entregue um relatório com propostas de alteração até o dia 15 de setembro deste ano. Não entregou, tudo indicava que iria entregar no limite até ao fim do mês de setembro, e, como disseste há pouco, e bem, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro das Infraestruturas publicaram uma portaria no Diário da República que estabeleceu um teto máximo de 600 euros para o reembolso das passagens aéreas, de forma a que cada um dos açorianos pague, no fim, apenas 134 euros por uma viagem ao continente português. À margem, Pedro, o que significa que podemos ter casos onde pagaremos mais do que 134 euros. Sim, sem dúvida. Porque basta comprar uma passagem de 700 euros, não é? Já estamos a pagar 234. Basta comprar uma passagem de 601 euros. Certo, não é? certo. Enfim, mas isto à margem, ou em paralelo com a questão financeira e económica deste assunto, que é uma questão muitíssimo importante, porque afinal de contas estamos a falar de finanças públicas, e todos nós suportamos, através dos nossos impostos, os gastos que a República e a região têm com os serviços que prestam aos cidadãos. Isto levanta também aqui uma questão política. Falavam há pouco tu e o Alvarinho no eventual desconforto que esta decisão poderá ter causado entre o Governo Regional dos Açores e o Governo da República. Poderá o Governo Regional dos Açores ter-se sentido incomodado ou não, enfim, não sei. O que sei é que havendo um grupo de trabalho interdepartamental constituído
e estando prestes a apresentar algumas conclusões no que respeita a sugestões ou recomendações que teriam a apresentar, passa a redundância, o trabalho, a leitura que eu faço, na simples qualidade de cidadão, a leitura que faço é que esse trabalho, desse grupo de trabalho, foi totalmente desvalorizado. E coloca a questão, para que é que serve um grupo de trabalho se não é respeitado? Terá havido, portanto, um ministro que pela primeira vez reconheceu que grupos de trabalho não servem para nada, não? Pois, acabas por dizer aquilo que muitas pessoas pensam, não é? E isto levanta aqui questões de confiança da nas parte dos... instituições, Claro, e não é só uma questão se este subsídio social de mobilidade é bem ou mal gerido, não é uma questão se há quem se esteja a aproveitar financeiramente das lacunas que este subsídio apresenta, é simplesmente, quer dizer, quem é que tem mal nisto, não é? Porque estamos a falar de um governo regional, um governo da República, estamos a falar de várias outras instituições. Sim, a ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Exatamente, Civil, a própria Comissão de Proteção de Dados estava envolvida no processo. que estão envolvidos em todo este processo, mas parece ser uma casa sem dono. Quer dizer, quem é que decide, ao fim e ao cabo, como é que as coisas funcionam? Não é? Eu ainda estou a conseguir exprimir-me como gostaria, mas o que me revolta no meio disto tudo é haver um grupo de trabalho que, independentemente do princípio, nós sabemos muito bem que os grupos de trabalho muitas vezes é para empurrar o problema com a barriga para a frente. Pronto, não vamos andar com rodões. Agora, numa matéria tão sensível como esta, e esse grupo de trabalho, mesmo estando ligeiramente atrasado na entrega das propostas, tinha adiantado que até ao fim do mês de setembro apresentaria um conjunto de propostas para melhorar o serviço em questão, e de repente é derrubado, assim de nada, derrubado, passa a expressão. Isto preocupa-me, porque hoje... Sim, foi desrespeito. Há um pedido do Bloco de Esquerda relativamente a uma possível declaração de inconstitucionalidade desta portaria, considerando que quando o subsídio social de mobilidade é criado em 2015 e é regulamentado pelas respectivas portarias que tem que ter, foi feito um pedido de audiência prévia, aliás, como consta da Constituição, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, portanto a Assembleia Legislativa dos Açores e o Governo Regional, assim como na Madeira, foram, se não foram, foi porque não quiseram, mas tiveram a possibilidade de se pronunciar sobre aquilo que o Governo da República estava a pensar regulamentar sobre essa matéria. O Bloco de Esquerda diz agora que esta alteração feita por estes dois ministros é feita de uma sexta para uma segunda e, portanto, não foram ouvidos os órgãos de governo próprio, que devia haver um pedido de inconstitucionalidade da matéria. É um ponto de vista, uma assunção eventualmente de alguma culpa por ter mexido no assunto, não sei, não faço ideia. Sim, mas o que é certo é que ninguém tem uma solução melhor do que essa. Certo, e enquanto se discute se a medida é constitucional ou inconstitucional, não se resolve o problema certo. De fundo. E o que está a vigorar é o teto de 600 euros. O que está a vigorar é o teto de 600 euros. Está tudo certo, Pedro. A verdade é que os açorianos vivem num arquipélago, em ilhas, e o preço a pagar por isso chama-se insularidade. E há vantagens em vivermos em ilhas e há desvantagens. Uma delas é termos que pagar os 134 euros para ir ao território continental, mas está tudo certo. Quer dizer, as companhias aéreas têm as suas despesas, têm os seus custos, e não podem estar aqui a viajar de graça. Até aí eu compreendo. O que já não compreendo com tanta facilidade é como é que se lida com a chamada coesão territorial, e a coesão territorial não é só ao nível de passageiros para viajarem, seja em trabalho, seja em lazer ou turismo, tem a ver com transporte de mercadorias, por exemplo, que também são pagas. Não é? Nós não recebemos, numa fase das nossas vidas em que os Açores, em particular, importam muito mais do que exportam, e importam muito mais do que importavam há 10, 15, 20 anos atrás, a chamada de coesão territorial, que é uma expressão muito bonita, mas parece-me que também não é levada com a seriedade que deveria ser. Tudo isso é sempre muito discutido pela rama. Eu estava-me aqui a lembrar, por exemplo, que nós pagamos 134 euros
por uma viagem de ida e volta para fazer 3.600 km, se formos e viermos, mas um lisboetão paga, por exemplo, 120 euros para fazer 300 km, 600 km se for ao Porto e vier de comboio. No Alfa Pendular paga 60 euros para cada lado. Exatamente. Portanto, efetivamente, será que o eterno problema destas coisas é este? É discutirmos sempre pela rama e não nos sentarmos com cabeça, tronco e membros, não é? Porque não somos só nós que temos problemas de coesão territorial. Eu não duvido neste momento que existam regiões do interior do país que estejam piores do que a região ultraperiférica dos Açores. Claro, com certeza. Ainda tens dúvidas de quê? Bom, a nossa situação é limitadora, não é, em termos de território. Certo. Eu estou só a fazer de advogado do diabo, que é o que me compete hoje, não é? Enfim, eu fico muito limitado nessas funções. Tu sabes que aqui há anos, muito antes de rebentar o boom turístico nos Açores, eu, modéstia à parte, costumava dizer que chateava-me que um cidadão português que residisse no continente, em Portugal continental, tivesse que pagar tanto para conhecer uma parte bonita do seu território, do seu país, como são os Açores, porque pagavam muito mais do que pagam hoje em dia, regra geral, para vir aos Açores. E dizia que não era justo, quer dizer, uma pessoa que vive no norte, no centro ou no sul do país, no continente, ter que pagar tanto para vir conhecer os Açores. E hoje em dia digo isto na perspectiva inversa. O Alvarino há pouco dizia que, e eu estou perfeitamente de acordo com ele, que para muitas famílias, para muitos agregados familiares, não é possível viajarem para o continente porque não têm condições financeiras para pagarem 400, 500, 700 euros por cada passagem. Eu tenho que te pedir para passarmos a Orlando, sim, para tentar manter aqui um equilíbrio de tempos. E Orlando Fontes, boa tarde, permite-me alargar aqui um bocadinho o espectro da pergunta. Quando os partidos políticos nos Açores, é certo que esta é uma determinação nacional, é uma competência nacional, manter a coesão territorial, é um pagamento do Orçamento de Estado, mas quando os partidos açorianos dizem que é preciso o Estado resolver um problema dos açorianos, não estão os próprios partidos políticos açorianos a dar um pontapé na autonomia? Bem, boa tarde. Estamos a falar de subsídio social de mobilidade. Eu só pus mais uma acha na fogueira. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Pedro, mais uma vez está de volta, em substituição do Diogo, ao Alvarino, ao Miguel. A gente diz que ele está de férias, mas eu é que quis vir hoje desta vez. Este tema da mobilidade e do subsídio de mobilidade... Aliás, continua a ser um óbice, não é? Mobilidade aliás, o Miguel falava bem, não é só de pessoas, é também de mercadorias. E a política de transportes, grosso modo, continua a ser uma lacuna grave na região. Eu acho que há um... Na região e no país. Nós, se calhar mais do que a Madeira, porque estamos um bocadinho mais afastados do continente português, há sempre aqui uma... Não sei, ninguém assume isto. Ou seja... Os Açores são bons no sentido que são ilhas maravilhosas, um arquipélago aqui no meio do Oceano Atlântico, temos cá a base das Lajes, temos conta para o domínio do mar, não é? E para a plataforma continental, mas depois ninguém assume isto, ou seja, isto tem custos, não é? Esta questão, vocês lembram-se quando foi da pandemia, que na altura o governo de Vasco Cordeiro queria proibir, não era, ou pelo menos... reduzir os voos de Lisboa. É verdade, isso é interessante. E o Sr. Primeiro-Ministro António Costa disse, não, temos que manter a coesão territorial, não senhor, os voos continuam a ir para os Açores. Portanto, parece-me que ninguém quer assumir isto, quer dizer, isto tem custos, não é? Quer dizer, ou temos as ilhas ou não temos as ilhas, queremos os arquipélagos ou não queremos os arquipélagos. Mas isto é um custo que é assumido pelas regras que foram criadas pela classe política. Exatamente, mas estamos sempre a discutir aqui, se será menos 20, mais 20. Um orçamento de 1.000 milhões, superior a 1.000 milhões de euros por ano nos Açores, cuja parte significativa da receita é uma transferência do Orçamento de Estado, não é? Sim, mas aí vamos alguém já está. Vamos às discussões depois sobre a saúde, se devia ser ou não na totalidade, enfim... A discussão que está posta agora ainda é mais interessante, mas isso podemos fazer um outro programa sobre isso. Coisa que deve ser o Estado a pagar, mas nós a mandar. E essa é uma discussão ainda mais difícil de ter. Portanto, há aqui várias... E tu, quando pegas aqui nos partidos dos Açores, começam a reivindicar, mas nós nos Açores e tal. Exatamente, quer dizer, nós nos Açores, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? E, portanto, que a pergunta é essa, é muito fácil nós dizer aos outros para resolverem os nossos problemas, mas em nós termos uma solução de... A questão do limite, desculpa interromper-te, vou também tentar dar claro, aqui também algum acrescentar. Que é,
nós ouvimos a doutora Roberta Cabral dizer que acha que não deve haver limite, não é? O subsídio, conforme foi protocolado, não deve haver limite e que é contra o limite, ou o teto, não é? Sim. Não é? Pronto, lá está, isso é uma perspectiva, que não deve haver limite. Não é? E isso permite com que possa, muitas vezes já falamos aqui que há alturas do ano em que nós não conseguimos sair da Ilha Terceira, porque, e as poucas passagens que existem são muito mais caras. Eu acho que isso também tem a ver com quais são os preços praticados pelas empresas de aviação, quais são as empresas de aviação que viajam para os Açores. Pronto, isto tem que estar tudo consertado, umas coisas com as outras. Mas eu, no meu ponto de vista, acho que deve haver um limite. Eu até acho que, mas essa ideia acho que não é, pronto, é uma ideia minha, pelo menos eu pensei sobre ela, penso que falei com outras pessoas, não acham viável, que era haver um limite de subsídios por ano, por cada açoriano. Por exemplo, 3, 4 passagens. Tens direito a 10 passagens. Como é que controlas isso? Então, e se forem por doença, todas? É diferente, não, isso são critérios só uma justificação, são claro. critérios especiais. Começas a complicar o processo. Não, o critério de doença é um critério especial, não entra no critério de qual é que é a razão da viagem. Doença, está fora desse limite. O limite é só para viagens de lazer. Não é? Viagens de lazer, têm direito a 10 viagens por ano. Aliás, é o que já acontece com os estudantes. Os estudantes têm direito. Não é? E isso não me choca que me diga assim: olha, Alvarino, tens direito a 10 viagens por ano, não é? Fora isso, subsidiadas. A partir daí vais por tua conta, resolves a tua vida, está tudo certo, não é? Olha, e vai de encontro um bocadinho que estavas a dizer, Pedro. Também as pessoas de Lisboa não vão para o Porto, vão quando têm dinheiro para ir, quando não têm, ficam em casa, não é? E a gente é a mesma coisa. Eu falei de comboio, mas não, mas é um bom exemplo, não é? Todas e a combustível, mas pronto, lá está, é um limitador. É um limitador. Eu se calhar ainda faço 10 viagens por ano, mas há quem faça 20 ou 30. E portanto, essas pessoas que estão a fazer 20 ou 30 estão a ser subsidiadas pelo Estado. E há outras pessoas que estão sentadas em São Jorge ou noutro sítio qualquer. E fizeram zero viagens no ano. Estão a pagá-la também. Portanto, eu acho que aqui a questão da justiça também alguma deve moralidade, entrar. Alguma moralidade deve entrar. Se for, pronto, lá está. Mas talvez não seja muito difícil criar um sistema de critérios que seja justo e honesto e funcional. E que funcione. Talvez não seja assim uma coisa, um bicho de 7 cabeças, no meu ponto de vista. Mas é uma solução. Ainda que referiste isso, não sei se já tiveste acesso ao parte do parecer do Tribunal de Contas, também aponta para aí, ou seja, haver um limite, não é? Porque a despesa tem vindo a aumentar desde 2015 e, portanto, não há, eles até dizem que não há qualquer incentivo a que as pessoas procurem as passagens mais baratas, certo? Não é? Porque se qualquer passagem pode atingir 800 euros, não é? Tu já sabes, só pagas 134. Portanto, o resto é tudo comparticipado pelo Estado. Portanto, não tens qualquer incentivo deixa-me lá procurar naquelas alturas do ano em que as passagens são mais baratas, não é? Porque se vais em lazer, isto é como em todo o lado. Eu, quando vou em lazer, tento ajustar, não é? Quando possível, as passagens, a estadia e tudo mais, que seja mais em conta do que no pico. Que dê para sobrar pelo menos para o almoço e para o jantar. Exatamente, vais não andar a comer no supermercado todos os dias. No supermercado ainda dá para comer, só podes ir lá comprar comida e podes comer cá fora. Agora já servem comida no supermercado. Pronto. Mas voltando um bocadinho atrás à pergunta que tinhas feito relativamente às reivindicações dos partidos dos Açores, realmente é um bocadinho isso, quer dizer, vocês não conseguem ter a vossa casa em ordem e estão-nos aqui a pedir que subsidiemos, não é, qualquer despesa que seja apresentada. E ainda voltando um bocadinho atrás daquilo que estavas a dizer relativamente ao Alvarino, assim, mas isto não terá sido consertado, ou seja, o Governo da República diz assim, olha, o teto é 600 euros, o José Manuel Bolheiro vem para a comunicação social, não concordamos com isso. Mas se calhar, a priori, não é? Quem sabe se não foi já estava mais ou menos exatamente. E a questão do Ministro não é ter decidido e ter publicado a portaria ou ter feito publicar a portaria, provavelmente tem a ver com isso, ou seja, o grupo de trabalho, o que é que produziu? Não produziu nada, então avancemos com isso, pronto, vamos lá. Não sei, será se existe um entendimento, se havia um prazo. Mandem-me um e-mail até amanhã com os resultados. Havia um prazo, havia um espaço temporal em que tinham que se pronunciar sobre o assunto. O Ministro das Infraestruturas já tinha demonstrado, salvo erro, em maio deste ano, a intenção em estabelecer um teto máximo de 600 euros, em maio. Estamos a falar de maio a setembro, enfim. Certo, ele foi ouvido numa comissão parlamentar dos Açores, aliás, sim. E eu, por exemplo, para o Ministro... Muito à semelhança do que efetivamente já acontece na Madeira há algum tempo. Quer dizer, na Madeira já claro, pelo menos desde o ano passado, que é um teto de 400 euros. Mas atenção que o teto máximo de 400 euros na Madeira não impediu que os encargos, também com o subsídio social de mobilidade na Madeira,
não impediu que continuassem a subir. Deixa-me então pôr isso no campo completamente do liberalismo, e aqui é a provocação para o Orlando. Nós temos um modelo que, financiando um passageiro, um cidadão contribuinte, porque precisa da sua coesão territorial, acaba por dar aso às companhias aéreas para praticarem preços que são profundamente exorbitantes. Ou seja, quem está no fundo a ganhar com isso são as companhias aéreas que cobram 700, 800, 900 euros por meio de volta Açores, continente Açores. Se nós liberalizarmos por completo isso, será que a coisa funciona? Ou seja, se tirarmos daqui estes tetos máximos, estes reembolsos, estas regras, estas coisas, e dissermos assim: o meu amigo viaja quando achar que tem dinheiro para comprar uma passagem ao preço que ela está. Funciona se houver mercado para isso. O problema é sempre esse. É a lei da oferta e da procura. Sim. Ou seja, em São Miguel, por exemplo, provavelmente funcionará, não é? Temos N companhias a voar para São Miguel e, portanto, existe uma panóplia de oferta que permite ao contribuinte, permite a quem vive em São Miguel ter outras vantagens. Agora, aplicada à terceira, neste momento temos a Ryanair, não é? E a SATA e a TAP. Sim, a Ryanair, que é paga para voar para Que é aqui paga. e para São Miguel. A TAP, que é uma companhia pública, a Air Azores, não é? Que é uma outra companhia pública, e, portanto, estão a pedir aquilo que pedem, não é? Por exemplo, já para a Horta, provavelmente será muito mais difícil implementar uma situação destas. E, portanto, se o mercado permitir que isso aconteça, tudo bem, mas o problema é a nossa escala. A nossa escala é que não nos permite isso. Deixar de haver subsídio? Sim, estou a pôr isso Sim, no sim, campo sim. da Por exemplo, liberdade na pura e Madeira. dura. O avião vem se achar que deve vir e vem ao preço que quer. Se E eu não houver vou conseguir. subsídio, se não houver subsídio, acho que o que vai acontecer é que, neste caso, eu percebo a pergunta do Pedro, Sim. mas neste caso em concreto a resposta é muito difícil. A pergunta é boa, A resposta é difícil, porque difícil. o mercado tinha que se experimentar e, portanto, não Estamos é numa possível. situação de quer dizer, a nossa situação, como o Miguel dizia, insular, não é? De isolamento, não é? Estamos aqui no meio do outro lado. Mas o mercado... Isto é limitador, quer dizer, como é que vamos fazer isso? O que vai acontecer é que só as pessoas de um certo nível socioeconómico é que vão poder viajar. A gente está-se aqui a esquecer de um aspecto importante, As é outras que não tanto a vão SATA como a TAP são empresas de Estado, não é? A SATA é uma empresa que... E são aquelas que cobram são mais. de Estado. Onde é que está aqui o princípio de serviço público? No que respeita Não está, a... porque estás a falar de regras de circuitos liberalizados, lá está. Sim, sim. Exato. Mas Portanto, mas não tens, onde tu tens serviço público, nem ele está sempre pago. é aí que eu quero chegar, porque nada contra a liberalização do mercado, trouxe vantagens, mas colocou em causa, nomeadamente, na minha perspectiva, pelo menos, o princípio de serviço público. O tal serviço público que, pronto, tem que ser garantido constitucionalmente. Não é? O serviço público nos dava 268 euros de limite máximo por ida e volta, ou seja, dava-nos o dobro do que é atualmente. Sim. Antigamente, quando era o serviço sim, público, sim, antes rotas de 2015, concessionadas, sim, o teto máximo dos passageiros era 268 euros. Nós, quer dizer, trouxe-nos vantagens, não é? Agora, é claro que as pessoas, ao habituarem-se a este modelo, também começaram a viajar mais, não é? Houve uma redução de preço. O problema da questão do reembolso não é, como tinhas abordado, Alvarinho, a questão de as pessoas que não têm capacidade financeira para adiantarem os 800 euros, os 700, os 500, os Mas 600. isso hoje em dia é quase um problema que não se coloca, a não ser que compres diretamente no site da companhia ou nas plataformas. Sim, Se fores mas uma agência tens de ter um viagens, cartão de até- crédito. Até as agências a muitos tens de clientes ter- já cobram só os 134 e esperam que o reembolso seja feito para serem ressarcidas do resto, enfim. Não é? Foram também elas que se foram adaptando, obviamente, à realidade e às regras de mercado. Mas pronto, Sim, é Mas verdade. à partida tens que ter este dinheiro. tens que ter o dinheiro, tens que demonstrar que o tens, Quando não é? se De alguma legisla maneira. nestas condições, tem que se ter presente que pronto, pode haver, é verdade, não é segredo nenhum, aliás, há agências que facilitam o pagamento a muitos, ou à esmagadora maioria dos clientes, Mas também há quem não facilita. mas já Não. também há quem não facilite. Mas o princípio disto é legislativo, não é pela vontade da agência. Não é? Certo. O princípio é Sim, legislativo. e o princípio tem que pagar. Mas mais uma vez é E um o- princípio que não fomos nós a decidir. Aliás, importa Tudo voltar bem, ao não princípio da estou a história. dizer- não estou a dizer que foi, A pois, região mas sempre foi contra o fim do serviço público. Exatamente, e o princípio em si é muito castrador nesse aspecto, porque leva-nos, lá está, atrás, em que o que diz é que se a passagem está a X, paga X, se tem dinheiro, se tem capacidades para pagar, se não tem, não paga, fica em terra. É muito simples. Mas isso acontece quase, enfim, com todos nós, não é? Sim, sim, tudo bem. Nós vamos Exato, jantar fora se exato. pudermos ir jantar fora. Exatamente. Nós estamos em casa, Mas nem aqui, com neste copo de caso em água. particular,
há um princípio de base. O problema é que nós já princípio- começamos a ser vistos como aqueles que vão todos os fins de semana fazer compras à Primark. E isso é a péssima imagem Não, que não, damos. mas que isso damos resolvia-se depois com aquilo que eu disse. Isso para aí a falta de resolvia-se. solidariedade. Isso aí resolvia-se com a questão do limite de viagens. Não tem mal nenhum. Moralizava. Eu acho que qualquer pessoa que tenha uma vida, digamos, que viva nos Açores, trabalhe nos Açores, tenha a sua família nos Açores, não é? E que não utilize o avião como meio de trabalho, não é? E aí, se calhar, a empresa dele é que terá que pagar as viagens, não é? Se a pessoa vai a Lisboa em lazer, não é? E o princípio do subsídio é a continuidade territorial e, portanto, posso ir se precisar de ir ao Porto, ao Algarve, ou Lisboa, durante o ano, posso ir, eu e a minha família, qualquer um de nós, não é? Mas isso, ainda vou todos os fins de semana ao Algarve, não é? Se for para ir todos os fins de semana ao Algarve, eu acho que o Estado não é obrigado a pagar-me, a subsidiar-me isso, não é? Penso eu, no meu ponto de vista. Eu acho que o Estado pode ter esse princípio de base, não é? De moral, de ética, de me subsidiar um conjunto de oportunidades de eu poder me deslocar ao continente português. Mas não é para passar os fins de semana todos no continente português. Para isso, eu que sei, sou livre de ir. Pago. Existem outras Isso é o meu alternativas, ponto de vista. Vamos dizer, há pessoas Uma que que até é bem trabalham, parecida estudam. connosco. Tudo bem, mas isso, cada caso é um caso. E se uma pessoa trabalha em Portugal continental, pois aí há de ter, os encargos vão ser segurados pela empresa e não pelo Estado. É uma proposta, efetivamente. Dizia eu, existem outras soluções muito parecidas com a nossa, como por exemplo nas Canárias, onde o que está definido é uma percentagem, ou seja, o passageiro é reembolsado numa percentagem, não sei dizer se 75%, 65%, e o Estado reembolsa-lhe em X% daquilo que ele gastou, independentemente de ter gasto 100 ou de ter gasto 1000. É outro modelo. Também... Eu, considerando que o tempo voa, pergunto se sobre isso mais alguém quer acrescentar, ou se podemos passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Ninguém tem nada a opor, calem-se por sempre. Isto não acaba aqui. A única coisa que eu vou acrescentar é que temos um avião acho para que estamos apanhar. todos na expectativa para ver como é que isto vai, não digo acabar, mas como é que vai desenrolar-se. Enfim, acho que os açorianos, de uma forma geral, o Governo Regional dos Açores e o Governo da República têm um problema em mãos que poderá agravar-se. E só esperamos, e penso que vale por todos, só esperamos que o discernimento que tem escasseado um pouco até hoje, pelo menos que estas sirenes, que este teto máximo de 600 euros, enfim, façam as pessoas abrir os olhos um bocadinho para Muito questão. bem. Miguel, fica em ti, até porque o próximo tema... E começamos pelo Alvarinho, portanto estou a seguir a ordem inversa dos ponteiros do relógio, pela forma como estão sentados. Vamos falar de creches e de, enfim, um assunto até que já foi também nos últimos tempos muito, muito falado, mas repescamos, digamos, este assunto por um motivo simples. É porque depois de toda a polémica que gerou a aprovação nos Açores de uma recomendação, e eu ponho isso nesses termos porque efetivamente o que foi aprovado nos Açores não foi uma lei, foi uma recomendação do Chega ao Governo Regional para que os pais que tenham filhos e que ambos os progenitores trabalham tivessem prioridade no acesso às creches, para poderem garantir que não tinham impedimentos em ir trabalhar porque tinham um sítio onde deixar os seus filhos. Isto gerou um sururu muito grande até no contexto nacional, porque depois foi notícia no Expresso e em outros jornais de grande tirada, e o Chega também a nível nacional muito recentemente levou à Assembleia da República uma proposta semelhante que acabou aí ao invés chumbada. Mas também porquê? Porque estamos a falar no caso aqui de uma recomendação, lá estávamos a falar de um projeto de lei e portanto mexeria um bocadinho mais no que aqui efetivamente pode mexer. Faz ou não faz sentido esta discussão à volta de temos que beneficiar quem trabalha porque todos os outros são um bando de malandros? Faz ou não faz mais sentido coloquial. beneficiar ou prejudicar as crianças que são as principais interessadas no meio disto tudo, Pedro? E beneficias as A crianças discussão- todas ou só A aquelas que discussão dos pais que centrou-se, trabalham? o problema aqui é que a discussão centrou-se nos pais que trabalham e nos que não trabalham, e dentro daqueles que não trabalham porque são malandros ou porque se recebem o subsídio Rendimento social de inserção. o rendimento social de inserção, por aí fora. Eu vou ser muito sincero, para esse tipo de discussão, sei que nem tu nem eu estamos disponíveis para discutir as coisas assim de uma forma populista, digamos. Os principais interessados aqui são as crianças. Portanto, nós estamos a falar de crianças que, por infelicidade, já nasceram no meio
muito diferente daquele em que eu nasci e cresci, e tu também, quer o Orlando e o Alvarino. Portanto, são crianças que à partida não terão as mesmas oportunidades que crianças como nós fomos têm. E vamos prejudicar essas crianças porque os pais estão desempregados ou porque são malandros? Nós estamos aqui a cavar um fosso ainda maior? É essa a minha questão. Mas E é acreditas isso que que me estas preocupa. propostas foram feitas com verdadeira intenção de vingar ou apenas com verdadeira intenção de alcançarem o seu objetivo populista? Eu espero que tenha Achas que algum sido. Eu espero que político, no tenha seu sido. perfeito juízo, não lhe passa para a cabeça exatamente este pormenor, que no caso é o pormaior, que é e a criança? Sim, mas Olha, Qualquer legislador- olhando para os partidos que aprovaram a recomendação, diria que não. Diria que não. Enfim, votam a favor de uma recomendação que põe em causa aquilo que eu acabei de dizer, que é a minha opinião, não quer dizer que seja a vossa opinião ou a opinião de quem nos ouve. Então, Sim, temos não que tivesse olhar votado a favor. Temos quer que dizer, olhar o isto- cenário. O cenário das votações é diferente Claro. do cenário da propositura. Quem propõe Claro. não lhe terá passado pela cabeça e a criança? Quem votou, nós sabemos Diria porque que não, votou. diria Votou que porque não, era uma proposta diria do que Chega não, e precisa do porque Chega para viabilizar se os tivesse- orçamentos. quem- Portanto, isso é um Esse é o problema problema. a posteriori. não é? Pedro, Mas na gênese da coisa. quem faz uma proposta destas? Portanto, era claramente E quem um populismo. aprova uma proposta destas claramente não põe em causa o superior interesse da criança. O que está a querer levar para a discussão na praça pública é a demagogia do rendimento de reinserção social e dos pais que são malandros e que vão para o café enquanto depositam os filhos nas creches. Porque há aqui uma outra questão. Na nossa cultura, e isto à margem do extrato social, na nossa sociedade, há sempre aquela ideia um bocado, enfim, desculpa-me a expressão, mas macabra, de que as creches servem para Como depósitos. como depósito para os filhos. Quando não. É ali que começa a educação das crianças. Paralelamente à educação que têm em casa, boa, má ou inexistente, que também existe. Uhum. Há crianças que estão entregues à sua sorte. Mas é nas creches que começa a educação das crianças. E até nisso, com esta proposta, com este princípio, estão a negar esse direito a crianças que, por infelicidade das circunstâncias, nasceram em meios familiares que não lhes podem dar mais do que aquilo que, enfim... Aliás, felizes de nós que ainda fomos criados pelos avós e que os nossos pais não discutiam creches na altura. Claro. Portanto, o que me choca nisto, nós tínhamos a idade destas não crianças. é o pai ou a mãe que vai para o café ou que fica a Sim, isto ver é um choque a telenovela. Esses clichês paralelo, não me sim. chocam. Chocam-me, por exemplo, quando chego a casa todos os dias aqui na Praia da Vitória e vejo pessoas que, enfim, não trabalham e podiam trabalhar. E isso choca-me, sem querer entrar em mais, sem me querer alongar mais do que isto. Agora, não me choca a discussão em torno desta suposta malandrice. Este problema, Agora, este vocês problema foi falam- O que me choca este- são as crianças. Este problema foi essencialmente criado por causa da gratuidade aprovada no Parlamento, não é? E levanta outras E, questões, que é a capacidade de oferta. A partir desse momento em que passou a ser gratuito, a toda a gente colocar as Porque é que há de ser crianças, gratuito? passou a ser gratuito, pronto, mas Porque é que há de ser gratuito? o cerne da questão não é isto, começou a ser gratuito. Ora, começou a ser gratuito, é claro, que havia pouca oferta para o número de crianças em idade de frequentar a creche. E o Chega, quer dizer, com certeza, não é? Com aqueles lives populistas, vamos limitar isto porque isto assim não pode ser e portanto nós temos aqui gente que trabalha para mais uma machadada aqui no RSI, para essa gente, ninguém se lembrou das crianças. Sim, Portanto, e essa foi a bandeira foi a de toda esta discussão que havia, questão. exatamente, E essa ou foi a seja, bandeira de Chica. os pais que trabalham, não é? Não tem espaço na creche ali ao lado para o meu filho. Pois claro, porque se aumentou, se passou a ser gratuito e toda a gente pode deixar o seu filho na creche e não há oferta, e a oferta não se resolve de um dia para o outro, não é? Porque quando se aprovou esta gratuidade, sabia-se à partida que não havia vaga para as crianças todas que existem, que não frequentavam a creche. E portanto o problema foi criado aí. Não é? Portanto, não havia nem profissionais, nem creches suficientes para teres acesso, ou seja, para regulamentares ou para teres licenciares uma creche, uma carga de trabalhos. Não há profissionais, calvário, mais do que uma carga de trabalhos. não há profissionais suficientes para que deem também depois a assessoria e, portanto, que zelem pelo bom funcionamento dessas creches. E, portanto, quando se criou isto, criou-se um problema.
querendo-se resolver, criou-se outro problema. Mas isso Não é? então vamos de problema em problema, não tem Exatamente. solução. E aqui houve uma oportunidade. Isso tem sido um bocadinho. E houve um partido aqui que viu uma oportunidade. Não, Houve aqui um partido que viu uma oportunidade para brilhar, não é? Para dizer aqui. Para arranjar mais um problema. Para arranjar mais um problema, não é? Não, isto a partir de agora é só para os pais de trabalho. Então, e o pai que a meio do ano letivo ficou desempregado? Perde o acesso, o filho perde o acesso à creche. Não perde. E os que, entretanto, arranjaram trabalho, agora já não têm direito, como é que é? Mas, entretanto, já começou. Só quando Isto é claro. existir vaga, Por isso é que não isto passou a ser só enfim, só uma. Qual foi a palavra que usaste? Relativamente àquilo que o Chega propôs, e portanto não passou a lei, mas foi só uma recomendação. Uma recomendação. Uma recomendação, Aqui, exatamente. deixem-me Foi só uma só- recomendação. E como era preciso aprovar o orçamento, não é? Portanto, Há- o PSD há também aqui- deixou há passar aqui- isto, a coligação deixou passar isto. Aqui só, portanto, aqui o interesse da criança está à parte. Só Não 10 interessa segundos, para nada. só 10 segundos antes do Alvarinho também 10 dar a sua minutos para o opinião. fim. Só 10 segundos. Isto levanta aqui outra questão de fundo, que é, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais enviesada entre o eu estou certo, o outro está mal, Sim. não é? E este tipo de questões... que- Enviesada, sinónimo de fundamentalista. Sim, Sim. está Ou enviesada. és- ou estás do lado dos bons ou do lado dos maus. Sim, e eu estou do lado dos bons. Tu é que estás do lado do mal. Estás a perceber? Porque é isto- não, e é isto- é Não isto- podes discordar de mim porque senão és mau. Exatamente. E este tipo de discussão que se criou por uma É um discurso iniciativa de ódio, um discurso de populista, temos que estar muito atentos a este tipo de iniciativa. Sim, é virar cidadãos contra cidadãos, Alvarinho, claramente. desculpa. Eu para já queria só dizer que Estavas envelhecido, Alvarinho. epá, sabes que estes temas mexem comigo. Mexem comigo, eu estava aqui já às voltas na cadeira, mas adorei o Orlando também, acho que fez uma chega muito importante, mas acho que adorei o que o Miguel disse e estou 200% de acordo com aquilo que o Miguel disse. E não tem muito mais a acrescentar. Só E tinha- a criança, não? e a criança, e a verdade é que isto é um discurso perigoso. E a mim o que me choca é partidos com responsabilidade como o PSD, como o CDS, entrarem nestas conversas. Isto é um caminho que é o caminho que ninguém quer fazer. Mas isto basta olhar para o percurso que tem sido nos E, últimos portanto, anos. não é A esse o dependência- caminho. A dependência do Chega já eu levou acho que um PSD, partido como o CDS, PSD, que é a um votarem partido não só essas humanista, recomendações como social-democrata, outras, um partido como o fundamentos CDS, da democracia cristã, eu olho para a Secretária Regional da Saúde e da Solidariedade Social e não a vejo, digamos, a apoiar este tipo de discursos. A própria Diretora Regional da Solidariedade Social também não acredito que Sim, mas é-lhes imposto. que acredite numa solução destas. E, portanto, isto não é o caminho. Até porque, aquilo que o Miguel disse é muito importante, as creches são o primeiro sítio onde as crianças podem começar a terem um desenvolvimento harmonioso e impactante para o resto da vida deles. E podem quebrar o ciclo, o tal ciclo. Quebrar o ciclo de pobreza. Uma região pobre como a nossa, uma região com problemas sociais enormes, com problemas educacionais, como todos nós sabemos. Como é que aprovam uma medida destas? E quando são as crianças que precisam mais de ir para as creches, aquelas que estão a ser retiradas das creches. Depois há outra discussão que isso não, acho que não entra aqui, não é? Se o pai trabalha ou não trabalha, se recebe o resíduo ou não resíduo, isso é outra questão. E a culpa não é da criança, certamente. Até porque a maior Essa é a última a ter culpa nesse Claro, processo. até todo. porque nós todos sabemos não pediu para vir ao mundo. e quando se aprova uma medida destas tem que se falar com os especialistas e eu acho que o Governo dos Açores não falou com os especialistas, ou se falou, não falou com os especialistas Não, certos, isso não é. porque qualquer especialista na área diria que estas crianças são aquelas que mais necessitam. Essa discussão, Não é? E, essa portanto, discussão tem que isso ser é- feita mais até O sobre o problema campo não é político ou partidário do que aqui prático. a questão é isso, é que a questão aqui é mais grave que a própria quando a gente diz uma recomendação e tu dizes muito bem, se calhar isso não vai acontecer, isto é só uma conversa para o Chega até lá, não? Isto é como o tal gabinete da corrupção. Havia um gabinete qualquer aí de Havia, combate, sim. não é? Pronto, esse gabinete também Ia sobrepor ao os Ministério vistos é uma Público, não? secretária, E é à uma Polícia secretária, Judiciária, é à uma Polícia, secretária, à Segurança Pública e tudo uma cadeira, uma mais. secretária, um computador, não é? Não, é um pouco mais. Só em renda são 3.500 euros por mês. Opa, então isso tem que ser, se calhar, tem que ser investigado. Mas a discussão aqui, e Alvarino, eu fiz questão de pôr as coisas como elas são, ou seja, ao nível da recomendação do Chega, porque efetivamente depois todo o percurso que é feito no capítulo do discurso político e partidário é também ele um bocadinho desastroso, não é? Porque, quer dizer, o Chega aproveita uma das suas bandeiras para cavalgar uma onda. O PSD, o CDS e todos os outros ficam
empalmados, porque ou aprovam a proposta do Chega ou sujeitam-se a levar que o Chega a dizer que não há orçamento. E, portanto, enfim, é uma recomendação, não é lei, não vai passar a ser assim, a não ser que nós façamos a alteração à lei. Ficamos todos bem, não, mas ficamos todos mal. Porque depois repara que quando uma semana depois o Expresso pega na notícia, enfim, faz notícia nacional com aquilo, o discurso do Presidente do Governo Regional é não. Isto não é para ser bem assim, isto é uma recomendação, nós agora vamos estudar como é que fazemos, não é? O que levou exatamente ao mesmo. O que levou exatamente ao mesmo, ao chegar a começar a dizer ou é como nós propusemos, ou então não há orçamento, e portanto isto é o eterno problema destas questões políticas de rapazes pequenos, não é? Que às vezes é o que parece ser. Que nós há 2 semanas tínhamos falado aqui e que eu abordei, que é a questão do líder. Nós não temos neste momento, em Portugal, infelizmente, para sairmos deste marasmo que nós temos na vida política, um pouco mais o leque, mas não há um líder, não há alguém, porque as pessoas, quando a gente vê uma reação dessas do Presidente do Governo Regional, porque saiu no Expresso. Ou seja, andamos a governar uma região ou um país baseado na reação, enfim, dos órgãos de comunicação social ou na reação pública nas redes sociais e tudo mais. Já estamos a outro nível, sim. Já estamos ao nível do X. Temos N situações dessas em que nós vamos ao Facebook ver uma publicação e no dia a seguir alguém publica, a mesma pessoa publica, olha, já se resolveu o assunto. Ainda há dias ouvi relativamente à questão do policiamento, se não estou em erro, relativamente às camadas jovens no desporto, do futebol em São Miguel. A publicação saiu no Facebook, daí um dia ou 2 estava resolvida. Financiamento, enfim, tudo mais. Quer dizer, isto é ridículo. Quer dizer, nós não temos líderes, quer dizer, as pessoas não estão aqui para governar. Eu diria que é uma governação em rede. Andam à vela. Mas agora também estamos desabituados. O vento sopra de norte, eles vão para... Não, é, quer dizer, mas Orlando, ninguém percebe, quer dizer, não há aqui uma questão que eu acho que estamos a habituar também. E nós estamos a adaptar a esta nova realidade. Agora, um bocadinho deixando de brincar, mas estamos a adaptar esta nova realidade que é de novo em maiorias absolutas. E isso acontece estas coisas, não é? Qual foi a percentagem que o Chega teve nos Açores? Agora não recordo. Esta 12%. Esta adaptação ao nível nacional, há bocadinho antes de vir para cá estava a ver nas notícias, quer dizer, então se o PS não aprovar, o Chega aprovará. E, sim, portanto, era irrevogável, não é? Mas já não há. Quer dizer, vamos encontrar aqui uma solução, seja lá... As minorias parlamentares têm sido, ao longo dos últimos 50 anos, uma realidade. Cavaco Silva teve o primeiro mandato sem maioria absoluta. Primeiro, sim, com menos não foi por isso que deixou de ser aprovado a proposta de orçamento do Estado. Certo. Eu pergunto porquê. Qual é a diferença do primeiro governo de Cavaco para os governos sim, eu gostaria de colocar a questão de uma outra forma. Qual é a diferença dessa época? Pois é isso. Para hoje, é que tu hoje, Pedro, temos no espectro político nacional e regional um partido que está a agitar as águas, que é o Chega. A forma como agita as águas e os objetivos com que agita as águas são discutíveis. E tem a minha opinião, sabes qual é, os ouvintes também pensam que já perceberam qual é, mas isso não retira a importância que este partido tem no panorama político em Portugal hoje em dia. Representa mais de 1 milhão de portugueses. É importante. Se é credível ou não, cada um terá a sua opinião. Eu tenho a minha e digo que não é credível. O papel que o Chega tem. Mas não deixa de ser importante porque está a mexer com aquilo com o paradigma que se faz em política. Eu lembro-me, não foi há muito tempo, houve uma notícia qualquer que o Chega nas redes sociais, isto agora para pegar também no mote da conversa que vocês estavam a ter, nas redes sociais o Chega fez publicações inflamadas. Estou a tentar lembrar-me nem que circunstâncias aos imigrantes? Não foi relativamente aos imigrantes. Bem, não interessa. Eu também não quero correr aqui o risco de dizer uma falsidade. Inflamadas, não, mas enquanto decorria um debate importantíssimo para a nação na Assembleia da República, o Chega paralelamente estava a fazer um debate, digamos assim, nas redes sociais, que era um debate, enfim, que não era debate, estava a falar, estava a publicar, mas a distorcer aquilo que estava a ser discutido na Assembleia da República. Não é? E isso influencia muita gente, isso leva muitas massas. Não mas é? O que é que nos fez chegar até aqui? O
que é que nos fez chegar a esta. Orlando, Não é? tínhamos Portanto, aqui é conversa questão- para mais 2 horas Mas agora. Não é a Mas questão temos- das pessoas, é a questão das pessoas que estão à frente dos partidos, que estão à frente dos Eu governos, que não têm uma orientação Temos de dedicar um política, programa a isso. que Agora. optam por enfim, olhar de lado para os seus princípios e olham para a questão partidária como para se manter no poder o máximo tempo possível. E, portanto, esta questão das creches e outras questões que vão se colocar no futuro próximo vão ter a ver com isso. Ou seja, eles vão abdicar dos seus princípios para se manterem no governo mais um ano, mais 2 anos. Exato. Entretanto, já me lembro qual foi a ocasião que motivou a falar agora sobre as tais publicações inflamadas do Chega nas redes sociais. Foi a eleição do Presidente da Assembleia da República. Verdade, sim. Portanto, recordas-te do que se passou? Certo. Vergonhoso. Agora que falas perfeitamente. Foi Há pouco vergonhoso. também não te consegui ajudar. Foi vergonhoso o que o Chega fez no plenário, mas mais vergonhoso foi aquilo que fez fora do plenário, nomeadamente nas redes sociais. E, portanto, é quando digo que é preciso ter atenção à forma como o Chega está a estar as águas. Aliás, eu estou a dizer isto, não estou a dizer novidade nenhuma, e quem sou eu para estar a dizer quando há tantas pessoas com muito mais crédito político do que eu, que repetem diariamente, não é? Mas enfim. Tínhamos ainda mais temas, mas o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Não sei se há um em particular que se calhar rapidamente conseguiríamos abordar. Globos de Ouro, não sei se querem fazer algum comentário aos dress codes da passadeira vermelha. Nem sei o que é que se passou. Estou a Não faço brincar. ideia. Estou a brincar, eu também foi muito temático da última semana. Não é para falar, não? Mas se quiseres dar a tua opinião, Miguel, a gente ouve. Não, tem problema nenhum. Está tudo bem. Estava a brincar, como é óbvio. Claro. Vivemos num país livre, não é? Completamente, não é? Completamente. Eu não, era só mesmo graça. Muito obrigado, Alvarino Pinheiro, Miguel Betancourt, Orlando Fontes, por mais este bocadinho. Daqui por 15 dias voltamos a registar as vossas visões que perifericamente são muito centrais. Um grande abraço aos ouvintes do Rádio Clube de Angra. Desejo também a continuação de uma boa tarde de quinta-feira. Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 1 da tarde, no Rádio Clube de Angra. Visão